tudo bem? Tá começando mais um programa Vida e Saúde. É muito bom estar aqui com você e é bom fazer parte da sua história, da sua mudança de vida. Fica com a gente que agora é hora de aprender. Antes eu quero convidar você para refletir sobre um trechinho de uma meditação antiga que diz assim: mais admirável do que milagres de cura física é o milagre operado no Filho de Deus ao lutar com defeitos naturais e vencê-los. O universo de Deus olha para ele com muito mais alegria do que para alguma esplêndida exibição exterior. Realmente, a mudança interior pode fazer muito mais e realmente ela é muito mais importante do que a mudança exterior. Que Deus possa operar essa mudança em você. Tá só começando o programa de hoje, a gente vai falar sobre medicamentos. Você que é em casa, mantém uma farmacinha, seja ela natural ou não, é hora de prestar atenção no programa de hoje, que tem também culinária saudável. A gente vai fazer esse delicioso trigo refogado. Olha só que receita linda, receita para o dia a dia, receita para você que fica em casa, que o marido vem almoçar em casa, é feita para você essa receita. E para conversar com a gente hoje, a gente está aqui com dois profissionais, Dr. Benício Pereira, clínico geral, obrigada por participar com a gente. Benício está vindo lá da Clínica Adventista Vida Natural, lá em São Roque. Que saudade que eu tô de lá, viu, doutor? Pois é, aquele lugar maravilhoso, né? Você está aproveitando bastante o espaço lá? Desfrutando muitíssimo. Que bom, que bom. Mando nosso beijo, nosso abraço para todo mundo lá da clínica. Muito E obrigado. também temos aqui a doutora Alessandra Serain, que é farmacêutica. Obrigada pela participação. Obrigada. Olha, hoje a gente vai falar sobre medicamentos. Você sabe para que servem os medicamentos? Você usa medicamentos sem discriminação? Sente aquela dorzinha, já corre na farmácia ou tem sempre alguma coisa aí na sua bolsa? Bom, quem sabe está na hora de você rever os conceitos sobre medicamentos e esse é o assunto que a gente vai discutir aqui hoje. Não esquece de mandar para cá a sua sugestão de pauta, também o que você tem passado aí na sua casa, no seu trabalho, com as mudanças que tem colocado proposto no seu coração. Conta pra gente, como é que tá sendo? Você já está colhendo os benefícios, já está se sentindo melhor? Está se alimentando mais saudável? Está desembalando menos e descascando mais? Eu espero que sim. E o Vida e Saúde propõe realmente essa proposta para você. Olha só o que você vai usar para essa receita. Vai ser meia cebola picadinha, um dentinho de alho, uma xícara de trigo em grão, que a gente vai deixar de molho, eu já adiantei aqui, a gente já deixou cozido, mas é só uma xícara de trigo, um maço de espinafre, a gente está aqui o espinafre brasileiro, ele é grandão, meia colher de chá, de cúrcuma, que é o açafrão da terra também, sal, azeite, é o que a gente vai usar para nossa receita hoje. Se não puder anotar, daqui a pouquinho está lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, tem essa e outras receitas para você também. Enquanto a gente começa a receita aqui, eu quero saber aqui qual é o papel do medicamento. Acho que o doutor pode falar para a gente, doutor Benício. Bem, o medicamento, ele tem uma função ampla, não é? Então, ele alivia sintomas, ele pode tratar alguma enfermidade em específico e ele também tem a função de, às vezes, promover algum tipo de cura, não é? Em geral, o medicamento está muito relacionado com o alívio de algum sintoma. Tem diferença medicamento de medicação? Sim, com Ou certeza. de remédio, perdão. Medicamento de remédio. Com certeza tem, não é, Alessandra? O remédio é bem diferente. O remédio ele é usado mais popularmente e, por exemplo, se você tem algum problema e você precisa de um abraço, aquele abraço pode ser um remédio. Com certeza. Ou se você precisa desabafar, aquele amigo pode ser um remédio para você. Tá. Agora, medicamento, ele já vem da farmácia antiga, ele precisa de um princípio ativo, é uma molécula. Essa molécula vai atuar no seu organismo e vai trazer a cura para alguma doença em específico, ou algum mal que está te causando. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre o medicamento que a gente encontra na farmácia. A gente tem lá aqueles de tarja vermelha, aqueles de tarja amarela, de tarja preta, os famosos aí, né? O que significam essas tarjas, doutora? Eles são bem diferentes, na verdade. A tarja amarela, ele é um tipo de medicamento diferente, que é o genérico. O genérico, ele vai ser similar ao de referência, acho que a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas ele é equivalente no seu organismo. Como
o de referência ele precisa de muito tempo para pesquisa e eles investem também em marketing, vai muito dinheiro aí, por isso eles cobram um pouco mais. O Pela genérico patente, né? Pela patente. Quando expira a patente, eles disponibilizam qual que é a forma farmacêutica, qual que é o princípio ativo, e o genérico ele vai poder ser fabricado. E ele vai vir, ele é bem mais barato do que o comum, é cerca de 35% mais barato. Então, você pode optar por comprar o genérico. No caso do de tarja vermelha, ele pode vir com a indicação de... ambos são com prescrição médica, mas alguns eles vão ser controlados, então você vai levar 2 receitas, uma vai ficar com você e outra vai ficar com a farmácia. Quer dizer, uma cópia da receita, Sim, né? A mesma receita, mas 2 vias. Como eles podem causar algum dano à saúde se eles forem consumidos indiscriminadamente... Ou podem causar adicção, né? A Anvisa, ela tem um controle sobre eles. Tá. Ou ele pode ser um medicamento mais comum e ele não precisa dessa retenção de receita, que a gente chama. Uhum. Existem os que não têm nenhuma tarja também, que são... De venda livre, de né? venda livre, é que chama, entre aspas, né? Que eu não estou muito de acordo com isso, essa venda livre, porque termina sendo indiscriminada, às vezes, a aquisição, né? O uso. A pessoa vai à farmácia e é como se ela estivesse num supermercado, né? Me dá tanto desse, tanto daquele outro e... Quase no supermercado ali do remédio. Exatamente, justamente, né? Então... não deveria, Não né? deveria ser Não assim, deveria. não é? Mas são os mais, acho que são os que, por exemplo, algum problema digestivo você pode consumir, não precisa passar pelo médico para poder ter uma receita e comprar, né? Pois é, mas às vezes até uma aspirina, né, Alessandra? O pessoal vai lá e não sabe que pode, naquela aspirina tem tantos riscos, dependendo se a pessoa tem uma gastrite, por exemplo, se tem alguma No caso de dengue, um caso Do muito dengue, comum agora, né? exatamente, A gente não... né? A pessoa, quando ela se... Acho que isso rende um programa, né? Automedicação. Quando ela toma sem saber, sem uma indicação do profissional, sem levar em conta os outros sintomas, ela já está correndo risco. Com certeza. Agora, os de tarja vermelha, então, eles podem ser também de indicação com receita retida ou não? Achei que só os de tarja preta. Sim, pode ser. Os de diabetes, hipertensão, por exemplo, eles têm a tarja vermelha, mas vai precisar de uma retenção de receita. Tá. Agora é o seguinte, às vezes a gente não usa o remédio com tanta frequência, ou, por exemplo, compra para aquele momento e aí depois acaba guardando o remédio e quando vai usar de novo já está vencido. Existe uma maneira ideal para guardar esse medicamento? Local, temperatura? O que você indica, Alessandra? Então, existe, o principal de tudo é não deixar ao alcance de crianças, não deixar ele exposto. Acessível, tá? Sim, acessível, porque acho que a gente está tendo muito problema com crianças que ingerem e... Intoxicação, intoxicação, exatamente. Então, até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está pesando em cima disso. É muito importante que guarde isso, que ele esteja em local inacessível, com uma tranca, alguma coisa, ou difícil de abrir, e não tirar da embalagem original. Isso é essencial. Para não confundir com doce, para não confundir com balinha. Outra coisa é que as crianças fazem muito o que os adultos fazem. A gente chama de... Eles se espelham, né, na gente. Então, às vezes, você tem que tomar aquele remédio controlado, tá aí com problema do coração, tem que tomar um remédio e a criança vê você tomando todos os dias aquele comprimido, acha que é uma coisa normal para ele também. Exato, e chama atenção a cor. A cor. Não é? Ou o sabor mesmo, né? Tem uns que são doces. Isso. É docinho, toma que é o docinho. E muito remédio para criança justamente vem saborizado para facilitar a aderência ao tratamento, porém termina por condicionar e com aquela ideia, né, que é o docinho, é o caramelo, o chocolatinho, né, que eu comprei. Interessante isso que o senhor falou, para a gente, uma dica, um alerta para os pais, não chamar o remédio, olha, tá na hora de tomar o docinho, o bolinho, o sorvetinho, né? Exato. Porque por mais que tenha esse sabor, você não vai estimular o consumo quando a criança não tiver... Fixa, né? Imagina que
o medicamento está exposto e a criança vê, vou pegar o docinho. E tem risco para a gente que consome o medicamento fora do prazo de validade? Com certeza, com certeza. Existem vários testes que são feitos no comprimido, por exemplo, para ele poder estar solúvel no seu corpo e naquela quantidade que é adequada. Tá. Quando ele passa do prazo de validade, pode ser que ele não seja tão solúvel no seu corpo. Você vê, acha que está ok, ele está íntegro. Mas, na verdade, no corpo não tem o mesmo efeito. Então, o ideal, claro, é consumir dentro do prazo de validade. Bom, já que a Alessandra falou aqui de comprimido, a gente está aqui refogando esse alhinho aqui. Eu vou dizer o processo aqui que a gente está fazendo. Eu vou refogar o alho e a cebola. E aí depois a gente vai adicionar o trigo que a gente deixou cozinhar por mais ou menos 30 minutos na panela normal. Então eu estava com esse trigo aqui, coloquei ele de molho, deixei ele da noite para o dia, escorri aquela água, troquei e pus para cozinhar numa panela normal, não foi na pressão. E aí ele ficou assim, al dente, tá cozido, mas tá al dente, tá? Com um pouco de água, fui adicionando mais para não secar. Enquanto a gente vai refogando aqui os temperos, a gente vai conhecer como é feito o processo de produção de medicamentos. Vocês estão percebendo, hoje eu estou paramentada e vim aqui matar uma curiosidade. Estou aqui no laboratório de manipulação da biofórmula para descobrir como o remédio é feito. Pois é, ele faz parte do nosso dia a dia, mas nem sempre a gente sabe o passo a passo de como é feita essa medicação. Por isso que hoje nós vamos descobrir. Então, primeiramente, o farmacêutico faz uma conferência dessa receita em relação à parte de dose, que cada medicamento tem uma dose, parte de associação, porque isso daí é o diferencial da manipulação. Depois, esse medicamento é passado para a produção por uma ordem de produção. Chegando na produção, primeiramente, o farmacêutico vai fazer uma segunda conferência da ficha de pesagem. Depois dessa ficha de pesagem, ele vai para pesagem mesmo, onde que vão ser pesado ativo por ativo, né? Colocado o excipiente, que todo medicamento existe um excipiente. O que seria esse excipiente? É um pó que é colocado no excipiente para completar o volume da cápsula. Daí depois é feita a homogeneização desses pós, que é uma parte super importante para a produção do medicamento, que isso daí vai garantir que cada cápsula tenha a mesma dose. Depois desses processos, os remédios passam nas mãos desses profissionais. Aqui, eles encapsulam os medicamentos de forma manual ou com o auxílio de alguns equipamentos. Mas o processo não acaba por aqui. Depois a gente passa para o peso médio. O peso médio é feito o peso individual de 20 cápsulas de todas as fórmulas que a gente manipula, sendo que esse processo é feito balança com o computador. E isso daí sai como se fosse uma impressora fiscal do medicamento aprovado. Depois é feita uma conferência de medicamento, pote do medicamento com a receita médica, e daí vai para a loja para a gente estar entregando esse medicamento para o cliente. Ufa, são tantos detalhes para produzir um pequeno remédio, não é mesmo? Ainda bem que matamos toda a nossa curiosidade. Obrigada, Rafaela. Olha, quanta coisa, a coisa é muito precisa, hein, Alessandra? Não pode passar nem um pouquinho a mais, porque isso pode já trazer danos para a saúde. A gente viu ali uma farmácia de manipulação, né? As indústrias farmacêuticas, elas produzem em maior quantidade, muito maior, e tem todo um processo de controle de qualidade, desde a chegada da matéria-prima, o processo de produção, produto acabado. Tem vários tipos de controles, testes que eles fazem para ver se está no estado ideal, e se alguma coisa estiver fora, tem que repetir, tem que ver desde o começo o que aconteceu, tem que rastrear. É um processo bem rígido, exatamente. Então. Agora eu queria saber o seguinte, doutor, o que eu devo levar em consideração na hora de escolher tomar o medicamento que o médico indicou? Eu sei que você indica pouco remédio, você já me falou isso. Com certeza. Mas o que o paciente precisa levar em conta? Bem, primeiro aclarar, não sou contra remédio, mas tem que se utilizar sempre de maneira bem consciente. Tá. Não é?
Então, quando o médico indica aquele remédio, a pessoa deve perguntar para o médico, tirar todas as dúvidas. Doutor, por quanto tempo eu vou tomar? De quanto em quanto tempo? Não é? E se eu esquecer de tomar, se é uma enfermidade, algum tratamento mais crônico, se eu esquecer de tomar o de hoje, amanhã eu posso tomar 2? Tá. Então, essas coisas tirar a dúvida mesmo. Tirar a dúvida, vai ter efeito colateral? Exato, não é? Vou sentir alguma coisa diferente? Olha, eu como tal coisa, ou eu posso comer, eu posso tomar comendo tal coisa, ou eu já tomo outro remédio que outro especialista me passou, outra medicação. Então, se eu tomar essa medicação que o senhor está me dando agora, vai interferir com aquela que eu já tomo? Combinação. Porque às vezes acontece o seguinte, ou a gente aumenta o poder de 2 medicações quando elas são combinadas, ou nós diminuímos a eficácia de uma delas quando são combinadas. Você pode estar anulando algum... Exato. Um exemplo, por exemplo, pessoas que tomam remédio para hipertensão, não é? E depois necessitam tomar, por exemplo, um ibuprofeno ou um Aines, né? Tá. Bem comum. Bem comum. Então, se a pessoa não estiver com orientação médica, ela pode fazer essa mistura e, de repente, o Aines ou o ibuprofeno vai tirar parte da eficácia do antihipertensivo que ela toma, não é? Logicamente, se for necessário, o médico vai avaliar o risco-benefício. Então, aquilo, mesmo assim, vai ser necessário, só que está dentro de um marco cuidado, né? Que o médico ciente e a pessoa ciente também dessa questão. É muito importante essa comunicação entre médico e paciente. Acho que às vezes o paciente fica com receio de perguntar, o médico dá a receita, ok, aquela receita. Não, tem que informar, eu estou tomando esse medicamento, será que vai interferir, não vai? E aí, quanto que eu tenho que tomar? Às vezes não dá para ler muito bem a receita, né? Mas ok, tem que perguntar. Olha, eu vou tomar dessa forma, de quanto em quanto tempo, tem que saber certinho. A receita médica, me desculpe, doutor Benício aqui, mas realmente não é para qualquer um. Muitos farmacêuticos já fizeram PhD em leitura de receituário. Agora é o seguinte, a bula todo mundo pode ler. Mesmo com todo esse esclarecimento do médico, olha, você pode esperar tal efeito colateral, ou talvez você vai enfrentar esse problema durante a adaptação do remédio. A bula, ela traz informações importantíssimas também, né, Alessandra? A bula, ela tem muita informação técnica. A Anvisa, para facilitar para o paciente, ela tem disponibilizado no site dela todos os medicamentos, uma relação de muitos medicamentos, e existe a bula do paciente e a bula do profissional. Exatamente. Então é legal, se você tem dúvida ou quer saber mais, entra no site da Anvisa e procura o bulário eletrônico dos medicamentos. Lá você tem acesso à bula do paciente. Ela é muito mais simples, são perguntas fáceis e rápidas. Por exemplo, diz assim, como devo tomar essa medicação? Tá. Por exemplo, não é? Eu acho que é importante, se quiser saber, porque não adianta ler a bula técnica que vem com o medicamento e não entender nada. E não entender nada, porque ali está farmacocinética, farmacodinâmica, Sim, assim, coisas que por aí podem dar até um nó na cabeça. Ou até mesmo usar isso para se automedicar. Achar que entendeu e às vezes não entendeu. Exatamente, isso é um outro grande problema. E não ter medo também de ler a bula e tomar cuidado, né? Que creio que também, assim como você disse, aquela automedicação pode ser tema de um programa, o que eu vou falar aqui poderia também ser um tema de um programa, né? Porque aí tem gente que pega aquela bula e tudo que diz na bula, olha, pode dar isso, aquilo outro. Morri. Começa a sentir todas as coisas que estão dizendo na bula que aquele remédio poderia causar. E não é assim, não é? Então, tem sempre que conversar com o profissional, com o médico, com o farmacêutico, porque essas questões elas são desmistificadas. É importante falar do farmacêutico que quando você vai à farmácia e compra o medicamento, procure informação e procure informação com o farmacêutico. Lógico. Toda farmácia é obrigatória a presença de um farmacêutico. Com certeza. O balconista ele vai ser o mais indicado para dispensação do medicamento. Tá. Se você tem alguma dúvida, se você esqueceu de falar para o médico que você toma outro medicamento... Pode solicitar ajuda. Procure o farmacêutico. Sempre... Lembrou, na hora que estava pegando o remédio para comprar, pegando o gancho da Alessandra, a menina lembrou que
pode ser que ela esteja grávida e ela não tinha dito isso lá para o médico. Fale para o farmacêutico. Não é porque essa é uma informação Importantíssima. Importantíssima. E já que já entramos na gravidez aí, primeiros 3 meses... Gravidez, amamentação, lactação, né? Os primeiros 3 meses, eles são chave para a questão da ingestão de medicamento. Então, tem grupos de medicamentos que podem ser tomados com segurança nessa fase e tem grupos que não devem ser tomados, que têm que ser muito bem avaliados por um profissional. Ó, só para mostrar para você aí como é que tá ficando o nosso trigo. Na verdade, já tá pronto. Olha que lindo que ficou. A gente colocou o trigo, temperou com um pouquinho de sal. Jogamos aqui o espinafre, que eu piquei grosseiramente, piquei grosso mesmo. Já estava bem lavadinho. E a gente colocou aqui até murchar. E aí, vamos experimentar agora o sal. Tá pronto para servir. A nossa sugestão é que você sirva assim, olha, com bifinho. A gente pegou aquele bife da Superbom, que todo mundo adora, fez ele acebolado e a sugestão para servir junto. Você pode servir com purezinho de batata, também fica muito bom. Pode servir com uma saladinha, se quiser pegar mais leve. Tudo isso vai funcionar bem com essa receita que a gente preparou hoje. Não esquece de pegar lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Uma coisa que ficou aqui na minha cabeça que às vezes a gente não considera é o que tomar com remédio. Tem gente que toma remédio com chazinho, chá quente, tem gente que toma remédio com leite para não doer o estômago, tem gente que toma remédio com água antes ou depois da refeição. Qual é o melhor método? Bem, para cada medicação, justamente essa é uma pergunta a mais que a pessoa deve fazer ao profissional. Porque tem medicação, como alguns tipos de anti-inflamatório que são bastante agressivos para a mucosa do estômago, não é? Para a parede do estômago, então elas devem ser tomadas junto com a alimentação. E tem outros remédios que não devem ser tomados com a medicação, porque poderia chegar a diminuir a eficácia daquela medicação. Por Alessandra, exemplo, não sei se tem algum outro conselho. Um sulfato ferroso tomar com leite não é legal. Então, o importante é lembrar que os testes eles são feitos com o estômago vazio e com água, que é o mais comum. Então, sempre lembrar de tomar 1 hora antes da refeição ou então 2 horas após a refeição, que é onde o corpo vai estar mais acessível para aquele princípio ativo. Exatamente. Então, evitar leite, evitar refrigerante, evitar tudo isso. Exato. Sempre com água, é o melhor. Gente, vamos provar a nossa receita? Vamos lá, a gente continua. Esse cheirinho Vou convidar vocês para virem aqui. Esse cheirinho tá maravilhoso. Tá. Outro dia eu preparei uma abobrinha aqui e meu convidado falou, nossa, eu perguntei antes, né? Como? Quando a gente falou tchau aqui pra grua, ele falou, eu odeio abobrinha, mas comeu, feliz da vida, então vocês, por favor, sejam honestos. Bom, tá? esse não vai ser meu caso. Pode pegar o bifinho ali também e me diz a verdade. Obrigada. E a gente está usando aqui, bom, a gente não falou muito sobre isso, mas os medicamentos são feitos à base, muitos deles, à base de produtos de ervas, de plantas, né, doutora? Sim, com certeza. Um muito conhecido é o derivado do ópio, né, que é a morfina. Exato. Ele vem dele. Ou então o ácido acetil. A famosa aspirina. A famosa aspirina, ele vem da casca do salgueiro. Então, é fruto de muitos anos de pesquisa que eles conseguem isolar uma molécula que seja boa para o corpo e conseguem fazer uma modificação ou outra, ou nem sempre fazer uma modificação, mas comercializar aqui. Agora, o Vida e Saúde defende muito aqui o estilo de vida saudável e a alimentação, a atividade do dia a dia, tudo que a gente faz como maneira de prevenir e tratar também enfermidades. Lógico. Agora, o remédio tem o seu papel também, não é, doutor? Lógico, o remédio sempre tem o seu lugar, quando ele deve ser usado. Um remédio bem usado, ele tem um papel fundamental. O grande problema é que, normalmente, as pessoas não usam sabiamente e chegam com sérios problemas, inclusive questão de intoxicação, não é? Às vezes toma uma dose superior ou porque fez bem para o meu vizinho. Não é? Outro dia eu atendi uma paciente justamente Aquela receita Olha, a minha do cachorro, do papagaio e da vizinha. Ela
estava com uma infecção de garganta e foi lá comigo e, olha, a minha filha, o médico, quando ela teve infecção de garganta, deu esse remédio e eu agora tomei, era um antibiótico forte. Olhei a garganta dela, identifiquei que não era uma infecção bacteriana, era viral, quer dizer... Não precisava do antibiótico. Não precisava de nenhuma maneira de antibiótico. Agora que você tocou nisso, vai ter que falar, porque tem gente que começa a tomar antibiótico, melhora, e aí fala, agora eu vou parar, porque agora eu vou entrar no mel e no própolis. Antibiótico tem uma coisa séria aí. Lógico, não unicamente antibiótico, como também muitas outras medicações, elas dependem de ser tomadas exatamente como o profissional disse para tomar, no horário certo e pelo tempo correto. Então, no caso do antibiótico, você começou a se sentir melhor porque tomou 2 dias, nem a infecção urinária. Tomei 2 dias de antibiótico, já melhorou, não tenho mais aquela dorzinha, aquele ardor para fazer xixi? Então, paro. Tô bem. Tô bem. Não, aí é que você se engana, porque daí a gente deu só aquela maciada nas bactérias, a gente isola as resistentes, exatamente, depois a gente vai necessitar de doses maiores. E outra coisa, quando você usa uma medicação crônica, aquelas normalmente para um problema de depressão, algo assim, se deixa do dia para a noite, isso é extremamente nocivo. Então, converse com o médico se tem o plano de deixar a medicação, o que é bom, só que deve ser feito o famoso desmame, não é? Devagarinho. Com acompanhamento profissional, né, Alessandra? Com certeza. Olha, quero agradecer você. Você gostou, Alessandra? Sim, eu gostei. Doutor, gostou? Olha, fala a verdade. Maravilhoso, maravilhoso. E eu não vou fazer aquele para não confundir os programas, mas não, mas tá bom, tá bom. Eu gostei, aprovei também. A gente vai ficando por aqui. Você que quer saber mais do Vida e Saúde, acesse o nosso blog para conhecer receitas, para rever programas a hora que quiser e não esquece de compartilhar. Que Deus te abençoe, Ele deu sabedoria para você, para os profissionais aqui, para que a gente use e que você viva mais feliz e saudável. Até o próximo Vida e Saúde. Tchauzinho! E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do Vida e Saúde.